conhece alguém que não vive sem um frasquinho como esse, não é mesmo? Mas o que muita gente não sabe é que essas gotinhas aparentemente inofensivas podem prejudicar a saúde. Mesmo o tópico, apesar da gente chamar uso tópico, ele é absorvido porque ele é pingado numa mucosa e essa mucosa promove a absorção de uma parte dessa medicação que vai ter efeito sistêmico, como a gente fala, né? Da mesma forma que a medicação utilizada por via oral. E ele tem um efeito que simula a ação de drogas simpático-miméticas, como a adrenalina. Então ele causa constrição não só nos vasos do nariz, mas nos vasos sistêmicos. Isso eleva a pressão arterial, ele atua na força e na velocidade de contração do tecido cardíaco, pode propiciar arritmias cardíacas, aumenta a pressão intraocular e a longo prazo eles causam ansiedade, taquicardia. É verdade que viciam? Não é um vício como uma medicação psicotrópica. Eles causam o que a gente chama de efeito rebote. Então, quando você pinga o medicamento, ele murcha o nariz. Após o efeito do medicamento, que dura algumas horas, esse tecido volta a dilatar, mais do que ele estava antes, para compensar aquele período que ficou sem sangue. Isso ocorrendo no nariz gera mais obstrução. Aí o paciente volta a pingar o medicamento de novo. Aí ele melhora, depois ele fica mais entupido. Então esse efeito rebote faz com que ele não consiga mais parar de usar a medicação. E isso causa uma inflamação e ele já desenvolve uma forma de rinite, que é justamente a rinite medicamentosa, que é induzida por uso deste medicamento. Por quanto tempo se pode usar sem prejuízos? Em média, 7 dias de uso da medicação por via tópica, ela é segura sem esse efeito rebote. E atenção para as grávidas, crianças e idosos. Este tipo de medicamento é contraindicado para esses grupos. Crianças pequenas é um grupo que é contraindicado porque ele tem efeito paradoxal nas crianças. Tem crianças que ficam muito agitadas, tem crianças que ficam sonolentas. E gestantes também não podem utilizar porque, como ele causa vasoconstrição, ele diminui a quantidade de sangue na placenta. Isso compromete a irrigação do bebê, né? A quantidade de sangue que vai para o feto. Além de propiciar um aumento da pressão arterial na grávida, que é outra situação de risco. Então, gestante, crianças pequenas, idosos, pacientes que têm hipertensão arterial, doença cardíaca, doença coronariana. Então, tem uma série de outras situações que proíbem o uso dessa medicação. Mas calma aí, os descongestionantes não são somente vilões. Usados com cautela e orientação médica, eles podem sim ser a solução de alguns problemas. O descongestionante, ele, apesar de a gente falar desses efeitos colaterais todos, ele tem indicações, né? Paciente que tem, por exemplo, um quadro viral, uma virose, um resfriado. Então, se ele fizer o uso do medicamento por um período curto de tempo, por um resfriado, por uma rinite ou por uma sinusite aguda, não tem problema, se estiver naquele período de segurança. O uso eventual para o nariz entupido após um quadro de resfriado, se você não se enquadra naquele grupo, né, que a gente tem que ter a restrição ao uso, ele é seguro. É uma medicação que é prescrita de forma regular e que tem sim efeitos bons.